Então você é? Eu sou Lineker de Barros, Ferreira Campos, você? Lina Pereira, sem Ferreiras e sem Campos. E aí, Tata? E aí, Tata? Como você tá? Muita coisa, né? Muita coisa. Eu me sinto bem, me sinto plena, mas eu tô cansada. Eu acho legítimo não aceitar o cansaço como Mas uma condição, assumir. mas assumir que eu tô cansada. E assumir os nossos corpos cansados também. Mas eu tenho pensado muito nisso. Porque eu também tenho me sentido muito cansada. E tenho me sentido cansada mentalmente, cansada emocionalmente. Mas ao mesmo tempo eu percebo que esse cansaço vem muito do nosso trabalho. E isso também é muito bom de perceber, né? Que a gente está cansada porque a gente tem trabalhado demais. Sim, essa demanda energética do trabalho e das coisas que a gente faz. E também uma demanda que às vezes não é nem nossa. Sim. Mas é coisa energética que botam e esperam que a gente cumpra, que a gente supra, Exato. que a gente saiba. E isso dá um cansaço mental, dá um cansaço espiritual, né? Acho que carnal, físico, Carnal, material mesmo. Às vezes eu tenho muito medo que essas exigências todas deixem... Sabe quando a gente entra naquele estado de robô? Sim, automático. Automático. E isso é uma das coisas que eu penso, principalmente, que eu acho que esse cansaço vem muito também por esse lugar que nos é dado de representação. Às vezes eu me sinto cansada de ter que atender à representação de mim mesma, de ter que representar a linda quebrada para outras pessoas. Sim. Nas inumeráveis vezes que nos encontram e fazem Lineker, e daí parece que, ou quando me vem, né, linda quebrada, e daí me parece que nesse mesmo momento eu tenho que ativar em mim a linda quebrada e atender, estar pronta para ser a imagem de uma certa forma bidimensional, a diva, né? Acessível. Exato. Lugar, E tá ali completamente disposta. É quase como se nos anulasse, se me anulasse a minha complexidade, e ali eu tivesse que me tornar uma imagem 2D, né? Atender a imagem que as pessoas constroem através da internet, através da nossa imagem que vai pelas revistas e pela internet mesmo, né? E tipo, eu me sinto completamente infiel até a mim mesma. É porque isso desumaniza num Exato. lugar que parece que a gente não pode estar relaxada. O tempo inteiro, por mais que a gente esteja tranquilo e à vontade, parece que tem sempre esse estado que vai chamar E tem sempre que estar servindo. Isso desumaniza porque eu sinto que muitas vezes as pessoas não querem lidar com a gente humana. Eu sou humana. Não querem lidar com a gente humana. A gente nunca chegou a conquistar ou atingir esse espaço, esse território de humanidade. Eu acho que a gente sai de um espaço, de um território que é subhumano, né? E a gente passa por um espaço sobre-humano, onde a gente não pode ficar doente, onde a gente não pode ficar triste. É um mecânico, Tata. É um corpo que, como se não bastasse, todas as outras violências que a gente já tem, que são violências reais, físicas, de opressão, ainda esse lugar desse acesso de representatividade e dessa performatividade enquanto pessoa pública é uma coisa também que inibe a gente. Sim. Porque por mais que seja uma coisa totalmente fortalecedora das pessoas fomentarem o nosso trabalho, fomentarem as nossas carreiras, difundirem? Difundir, propagar, Difundir, propagar o nosso discurso é uma coisa também que limita a gente. Porque parece que o tempo inteiro a gente tem que estar na performatividade de ser a cantora, de ser a atriz, de ser a militante. E eu quero ter outras frequências. Sim. E quero. É legítimo. A gente entende A gente só é lembrada quando se fala de Fortaleza, mas quando as pessoas não perguntam se a gente está bem de verdade. Tipo, você está bem? Você está cansada? Você está... Pessoas, elas não nos levam tanto em consideração, por exemplo, em relação às vontades
próprias, né? A gente é como se a gente não pudesse estar frágil, não pudesse querer tirar uma foto, não pudesse não estar se achando bonita. Não pudesse não querer falar sobre o mês da consciência negra. Exatamente. Porque essa consciência não é nossa, essa consciência é do branco. Quem tem que ter consciência sobre as vidas... O racismo não é um problema preto, o racismo é um problema do branco. Então, esse ano, eu sinto que foi o ano que eu falei, eu não vou dar entrevista sobre isso, eu não vou falar sobre isso, e quando eu falar sobre isso, eu vou falar sobre o que está no meu corpo. Vou falar sobre mim. E não sobre o que a mídia quer ouvir, sobre, porque o mês da consciência negra é um mês importante, porque é um dia. Não, gente. Já é o ano inteiro, séculos inteiros, uma diáspora toda, uma ancestralidade inteira que a gente tem tentado existir. Sim. Então, não é num mês unicamente que a gente vai ser importante. Eu quero que ser tem que falar sobre em agosto, eu quero ser importante em janeiro, eu quero ser importante na minha casa. Que lembrem de nós, que nos ponham para rua. trabalhar o ano inteiro, não só nós, enquanto artistas, nesse espaço que a gente ocupa hoje, um espaço de exceção. Nós, por isso que eu acho tão injusto quando a gente fala de representatividade, porque como a gente pode representar uma comunidade, seja do movimento negro de pessoas, das pessoas negras em movimento, ou de pessoas trans, se a grande maioria das pessoas negras e pessoas trans não estão nos vivendo... que a gente acessa. Exatamente. Como que a gente pode representar essas pessoas? Eu acho que o nosso corpo serve como referência, sim, mas ao mesmo tempo, essa representação ela tem que ser superada. A gente tem que falar em participação, a gente tem que pensar em atuação dessas pessoas, inclusive para aliviar o nosso cansaço, para que tenham outras pessoas que também possam falar. Às vezes eu não quero falar, às vezes eu acho que eu já falei demais o suficiente, que eu estou sendo posta a falar sobre as mesmas coisas, a responder as mesmas perguntas e justamente a dar as mesmas respostas. E eu quero ter o privilégio de não saber, eu quero ter o privilégio de escutar, sabe? E é uma tecnologia muito, muito avançada que eles têm, porque o tempo inteiro eles botam a gente enquanto pessoa única. Então, tipo, a Alina é a primeira mulher trans a estar numa série. A Lineker é a primeira mulher trans a ir pro Grammy. Tipo, não, gente. Primeiro que eu não... Esse lance do Grammy, primeiro que eu não trabalho sozinha. Raquel, eu e a Sucena fomos indicados. A gente é uma leva de muita coisa. Então, eu sinto que quando eles responsabilizam a gente nesse lugar como pessoa única, eles extinguem todas as outras possibilidades e como a gente... Então isso aqui é ser trans, preta, com reconhecimento. Então vamos jogar tudo pra ela, porque aí ela tá falando por todas. E mais uma vez é o quê? É um peso. Eu quero falar por mim. Exato. Eu quero te ouvir falar por você, eu quero ouvir a outra falar por ela. E a gente nisso cria essa gama de reconhecimento e de potência. Porque não dá. A gente tá falando de referências. Quando a gente tem referência de outras coisas, a gente consegue alçar voos muito maiores do que a gente ficar só nessa coisa em si mesmada, nessa coisa de ser o único exemplo. Exato. A representatividade ser a própria representatividade não dá. Eu preciso das minhas, eu preciso das que não estão aqui. Eu preciso ter outras referências que me façam caminhar e que me façam... Porque eu não sei nem de que tamanho eu posso sonhar. Eu tenho a sensação, porque eu não posso nem sonhar, eu só tenho que realizar coisas. Eu não tenho tempo de sonhar com coisas. E quando eu sonho, eu acho que eu sonho de um tamanho que eu sempre fui ensinada, que é um tamanho menor, sabe? Um tamanho pequeno, para que evite a minha frustração. Você acha que você sonhava muito mais antes de ser a Linda Quebrada? Eu acho que sim, Tata. Eu acho que eu tinha coragem para sonhar. Eu tinha vontade de sonhar, sabe? Tata, eu fico pensando, as possibilidades, era tudo muito no risco, Tata. A gente arriscava muito mais. Desaprendeu a descansar, Tata. Eu completamente. Eu esqueci como se relaxa. Como se relaxa. Você dorme bem? Não. Eu também não. Até quando eu posso dormir, eu deito na cama e a cabeça... minha cabeça não para. Você acha esse um caminho possível? Você acha que um dia ainda a gente vai conseguir reconectar esse espaço do relaxamento? Eu acho que para isso a gente precisa olhar para esse espaço. Olhar e buscar isso. Justamente agora, por exemplo. Ao mesmo tempo, é muito cruel, né? Porque a gente fica pensando, mas tem que aproveitar esse momento, a gente não sabe quanto tempo isso vai durar. Olha que cruel isso. Que cruel
o mercado e o mundo se faz, o tipo, ou você agarra essa oportunidade agora, ou talvez... você nunca mais vai ter. Exato. Ainda mais esse corpo, né? Não é sobre isso, pelo menos não pra mim. E daí por isso, se o meu objetivo de vida é vida, então eu quero olhar para esse momento, para o meu trabalho, para as coisas que eu quero fazer e pensar o que eu preciso nesse momento. Quando eu inventei a Linda Quebrada, no processo de morte e vida, para que a Linda Quebrada tivesse a coragem de matar em mim aquilo que eu não tinha coragem de matar e que me mantinha estagnada. Agora, eu preciso que a Lina Pereira olhe para a Linda Quebrada e mate nela aquilo que na Linda Quebrada não está. Não deixa a Lina Pereira respirar. Exatamente. E para isso é preciso ter muita coragem. Eu não estou cuidando do meu corpo. Tá, eu tô sentindo justamente isso. Tata. A gente tá falando sobre isso. Mas como? Gente, olha que coisa mais injusta. Como é que a gente privilegia tanto assim só o nosso trabalho? Porque isso demonstra completamente como nossas vidas e nosso tempo é capitalizado. Completamente capitalizado. E onde, ao invés de eu reservar um tempo para fazer uma terapia, para poder me entender, ao invés de eu reservar um tempo para encontrar você, a gente aceita as duas darem uma entrevista, porque esse é o único momento que a gente vai ter de se encontrar e de conversar. Quando a gente está, de alguma certa forma, trabalhando e servindo para alguma coisa. Eu não quero que seja assim. Eu não quero ter que falar sempre na frente das câmeras. Ter que dividir minha intimidade na frente das câmeras com todos vocês. Porque eu quero dividir minha intimidade com quem eu escolhi dividir também, né? Mas não que vocês sejam um problema, gente. É rápido. Muito obrigada, Lina Pereira. Eu sou uma grande fã. Você é fã da Lina Pereira, Tata? Tata, eu amo a Linda Quebrada, mas eu venero a Lina Pereira. É mesmo? Deixa eu sentar no seu colinho. Obrigada, Tatinha. Obrigada. Te amo. Te amo muito, muito. E seguimos nessa vida se descobrindo e se amalgamando para poder caber onde a gente ainda não encontrou espaço. Se perdendo, se silenciando e falando e gritando. Sim. Que a gente possa existir aonde a gente acreditar, sempre.